Hora de falar sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. O Galo está no mercado em busca de um substituto para Gabriel Milito, demitido depois de mais uma derrota, agora por 2-0 para o Vasco da Gama. O Luiz Castro é o nome dos sonhos. O Everton Guimarães, apresentador do programa Os Donos da Bola da Band, chegou a comentar que o Luiz Castro está apalavrado com o Galo. O Atlético não confirma nem desmente, só diz que está no mercado em busca de um treinador de primeiro nível. Também tem muita gente dentro do Galo especulando a possibilidade de Tite voltar a trabalhar justamente na cidade do Galo. Alguns torcedores do Atlético é que não guardam boas lembranças da última passagem do ex-comandante da seleção brasileira pelo Atlético, temporada que inclusive terminou com um rebaixamento. Só para completar, importante contar que o Luiz Castro também é alvo do Vasco, do Santos e foi sondado pelo Cruzeiro, que não terá Fernando Diniz. Daqui a pouco eu falo sobre a Raposa. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Hulk precisou ir às redes sociais para explicar uma postagem do seu pai. O Atlético fez a comunicação da saída do Milito e o pai do Hulk usou as redes sociais para usar alguns emojis nessa postagem com aplausos e também agradecendo. O clima ficou ruim, muita gente entendeu que o Hulk trabalhou pela demissão do Gabriel Milito. Hulk precisou usar suas redes sociais para escrever o seguinte: meu pai sempre manda alguns emojis quando vê uma postagem no Galo. Isso inclusive é fácil de confirmar em postagens anteriores. E em nenhum momento ele quis curtir a saída do nosso treinador pelo equívoco do meu pai. Peço desculpas. Fecha aspas. O Colorado não está mais sozinho na disputa por Igor Rabelo, que não deve ficar no Atlético Mineiro. Havia contado para vocês sobre esse interesse. O Igor Rabelo também foi sondado pelo Atlético Paranaense. O Vitor é um cara que está em teste como diretor num clube do tamanho do Atlético, né? Essas substituições, se pede um grande executivo, coloca um cara aqui só para cobrir, que não é especialista. Aí eu falo da direção de negócios, a direção de futebol, sai o Caetano, você coloca o Vitor e tal. Então a forma e o conteúdo, a forma com a qual ele se dirige, faltou pouco ele se derreter ali, chorar e tal. Tem um pouco mais incisivo e mais fino, mas isso é outra história que não tem nada a ver com o que eu quero dizer agora. E o conteúdo me preocupa quando ele diz, é um treinador que sente muito emocionalmente. Vocês descobriram isso agora, depois do jogo contra o Vasco, porra. Agora, depois do jogo contra o Vasco. Mas demorou demais para descobrir, né? Será que tudo isso que aconteceu com o Milito aí no Atlético não tem relação com o que foi prometido e não cumprido com ele? Aí eu vou voltar lá no Eduardo Cudê. Lá no Eduardo Cudê. Que também reclamou e na época eu dei uma porrada aqui. Falei que ele jogou contra a instituição. Mas ele reclamou que prometeram e não cumpriram. O Milito lá atrás reclamou que prometeram e não cumpriram. A coisa degringolou, ele não ganhou. Aí vem na coletiva, né? Porque ele sente muito emocionalmente e tal. A forma e o conteúdo. Negócio maluco. Mas agora, peraí, calma que eu vou te chamar. Peraí, que então o Eltinho voltou de férias depois de 30 dias. Você não vai deixar eu dar uma boa tarde pro Eltinho? Eu só quero saber se ele reclamou disso, é só isso. O Milito reclamou que não cumpriu. Não, que não cumpriu abertamente, não. Mas É porque a proposta que enviaram para ele falava que era um ano de pouco investimento. Que não ia ter reforma. Não soube ler em português. Peraí, a coisa não é bem assim não, tá? Tava escrito lá, não sei o que Tudo eu tô bem, falando uma isso. coisa não é bem assim não. O que acontece dentro do clube também tem coisa que a gente fica sabendo, tem coisa que não. Mas essa aí, a informação que eu tenho é que prometeram algo melhor para ele. Não cumpriram. Tanto que na hora de buscar um volante, teve que pegar o Vera. Não tem dinheiro para investir. Você tem alguém? Eu conheço o Fausto Vera, tá no Corinthians, então busca lá. Eles não têm dinheiro para investir, Né? sacanagem. Não, tô dizendo assim, e ainda assim tiveram que pagar, e não foi barato. Né? Mas enfim, tudo bem, Elton Novaes? Buenas tardes, muchacho. bem, boa Com esta tarde, belíssima boa tarde. camisa verde Flamel. É verde para esperança, né? Esperança. A gente buscar esperança, que é o que está tanto almejando a torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro, a torcida do América. Então, nesse meu retorno aí, depois de 17 dias de férias, eu tô de volta tentando buscar uma esperança, olhando para frente para ver uma esperança. E nesse Atlético hoje, já que o assunto é Atlético, a gente falando da demissão do Atlético, eu também vejo melancolia, uma grande melancolia É isso aí. por parte de todos. Do Milito, eu já vi um semblante abatido desde depois da derrota para o Flamengo por 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o time foi se abatendo ao longo dos últimos dias, né? Então, assim, a intensidade que foram os últimos 20 dias, principalmente para o torcedor do Atlético, e ontem acumulando mais uma derrota.
um momento muito ruim do time, um momento que você olha para o gramado, você não vê intensidade, você não vê vontade, você não vê confiança. É isso que demonstra o time do Atlético. O Atlético, as peças do Atlético são muito melhores que as peças do Vasco, mas o Vasco foi o time que criou mais, que teve mais gana para vencer um jogo, que teve mais movimentos táticos e técnicos dentro do jogo. Então eu vi um Atlético melancólico. O fim do ano do Atlético é um ano extremamente melancólico. Aí o torcedor para e pensa, pô, Elton, mas chegamos em 2 grandes decisões. Sim, o Atlético chegou em 2 grandes decisões, mas o ano do Atlético ele é de melancolia. Ele é um ano que o Campeonato Brasileiro do Atlético parece que em instante nenhum ele existiu. A gente pincelava alguns momentos de lampejos para conquistar pontos. E agora o torcedor do Atlético vai chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro. Acredite, se a gente pegasse o início da temporada, lá no início da temporada e falar assim, torcedor do Galo, você vai chegar à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores. Você pensa assim, caramba, que ano maravilhoso! Mas quando a gente olha em direção a tudo que aconteceu, tanto na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, pô, eu não estava aqui para comentar, mas, velho, é uma coisa inacreditável pensar que o Atlético, desde os 40 segundos de jogo, teve um homem a mais que o Botafogo e não conseguiu elaborar um plano minimamente naquele primeiro tempo, minimamente, para pegar e fazer algo contra o Botafogo. E não conseguiu. Então, é um combo de melancolia o que se vive hoje o torcedor atleticano. Eu posso se estender só mais um tiquinho? Por favor. Ô André, tem como colocar a tabela do Campeonato Brasileiro? Tem como abrir aqui pra gente e colocar a tabela do Campeonato Brasileiro? É possível fazer isso? Só pra gente, pro torcedor do Atlético entender. 2 páginas. 44 pontos. O Atlético tem 44 pontos. Olha a posição que o Atlético está. Sim, torcedor do Atlético, pensando em movimentos da tabela, do que pode acontecer, o Atlético ainda é um ameaçado pelo rebaixamento. É inacreditável ver na altura do campeonato, faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode terminar o ano de 2024 sem Sul-Americana, sem Libertadores de fato, sem Sul-Americana, onde que até o 14º colocado vai para essa competição. O Atlético pode terminar no limbo. O limbo é onde que hoje ocupa o Atlético Paranaense, que é o próximo adversário, e o Fluminense, terminar o ano no limbo. Ou até sendo rebaixado. É a triste realidade do Atlético hoje. É muito grave o que aconteceu. E nesse combo, eu vou colocar todos têm culpa. Todos erraram. O Atlético fecha o ano, ou vai fechar o ano melancólico, mesmo tendo chegado à final da Libertadores e à final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro do Gabriel Milito, que é do Gabriel Milito, são 36 Só jogos. ele que é o culpado, né? Ele que treinou o time. Beleza. Ele que treinou o time. Beleza. É tão ruim que o Atlético pode ter a pior pontuação dele, Atlético, na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando, que começou a partir de 2006. O Atlético pode ter a pior pontuação dele na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando. Que eu não lembro agora se foi 2006 ou 2007 que começou a ter 20 equipes. Cara, é um caos. É um caos. O Atlético não vencia há 12 rodadas. Você é mestre de falar, quando acabou Não a vitória... vence, né, Thiago? 12 partidas, Agora não vence a 12 partidas. Agora não 13. Mestre o quê, irmão? Você Você é tá mestre de apontando dedo dizer pra mim, pra quê? que quando o Atlético venceu o River Plate, eu cheguei tão militarizado. E tava, de fato. Torcedor atleticano, esperamos que na última rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético volte a reencontrar as vitórias, principalmente se tratando de um jogo de despedida do campeonato dentro da Arena MRV. Ainda está essa situação para saber se terá torcida ou não nesta última rodada do campeonato.
Lembrando também que o Atlético também foi punido pela Conmebol quando for disputar partidas internacionais, né, do comando da Conmebol. O Galo fará 2 jogos com portões fechados, né, por conta de sinalizadores acesos na decisão contra o Botafogo no Monumental de Nunes da Libertadores. Então é complicada a situação do Galo, né? Torcemos muito aí para que na última rodada o Galo vença e consiga a classificação para a Sul-Americana, porque seria um prêmio de consolação para todo esse problema que o Atlético se meteu no final de temporada. O Atlético tinha aí chances extremas de disputar a próxima Libertadores e conseguiu jogar tudo por água abaixo. Esperamos que 2025 seja muito melhor para o Atlético, que busca um novo treinador e que seja um treinador correto e com vontade de vencer no Galo. Muito obrigado você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa o like e comenta muito aí também. Valeu!